bom dia. Vamos começar aqui, na realidade, a 27ª aula de Dinâmica de Sistemas Mecânicos, falando sobre a dinâmica de sistemas mecânicos, mas esse curso, essa disciplina é Mecânica Analítica. Como tivemos problemas com a internet na aula 26, eu vou retomar alguns slides da aula 26, né? Antes de encerrá-la. Então, aí, em modelos macroscópicos, as forças internas devidas aos elos de conexão sem massa e aos elementos de força ideais estão sempre em equilíbrio, conforme indicado na figura 45A, que é a próxima figura que nós temos aí. Se todas as forças internas ocorrerem em pares iguais e opostas, conforme indicado na figura 45B, o sistema de forças completo será um conjunto de equilíbrio. Para frente. Aí mostra a figura 45, mostra sistemas de forças internas autoequilibrantes. A letra A, devido a elementos de força ideais. E na letra B, devido a interações parciais mútuas que estão individualmente em equilíbrio. Para frente. Para obter os princípios de quantidade de movimento, não é, entretanto, necessário postular sobre a natureza das interações individuais. Então, o único requisito é que todo conjunto de forças internas seja um conjunto de equilíbrio. Por exemplo, a hipótese de que as forças internas em um corpo rígido ocorrem somente como interações de força central entre pares de moléculas é muito restritiva para incluir os modelos correntemente empregados na física do estado sólido. Para frente. Modelos baseados em pares de interações de força central prevêem relações de restrição entre constantes elásticas que raramente são observadas em materiais reais. Por exemplo, no caso isotrópico, todo sólido elástico deve ter uma razão de Poisson de 1/4, de acordo com o modelo de força central de pares. Para frente. Um requisito alternativo para o equilíbrio do sistema de forças internas é que o trabalho virtual total das forças internas deve ser nulo, assim como descrito na equação 269, onde um somatório que vai de I indo de 1 até N maiúsculo, do vetor GI escalar delta RI tem que ser zero, para variações de corpo rígido arbitrárias na posição do sistema. Pois não? E aí acabou-se a aula 26, agora vamos aí retornar para a aula 27 mesmo. Começar a aula 27 mesmo. Muito bem. Essa aula 27ª de Mecânica Analítica. E continuamos, aliás, uma última aula que versa sobre a dinâmica de sistemas mecânicos. Na aula 28 já passaremos para a dinâmica de sistemas elétricos. Para frente. E nesta última aula vamos continuar falando da dinâmica de sistemas mecânicos, os princípios da quantidade de movimento para um sistema de partículas, princípio da quantidade de movimento linear e o princípio da quantidade de movimento angular. Continuamos, então. Princípio da quantidade de movimento linear. Então, para
obter o princípio da quantidade de movimento linear para o sistema da figura 44, né, que é um sistema de partículas, escrevemos o princípio da quantidade de movimento, segundo a lei de Newton, para cada partícula MI do sistema e somamos sobre todos os I's. Então, temos a equação 270. Do lado esquerdo tem uma somatória de I indo de 1 até N maiúsculo, de FI mais GI. Né? Todo mundo sabe que FI são as forças externas agindo na partícula, a iésima partícula, e GI é a força resultante interna, né? As outras partículas agindo sobre a partícula I. Do lado direito, nós temos que é uma somatória indo de 1 até N maiúsculo da derivada temporal de PI. Para frente. Substituindo a equação 264 na equação 270 anterior e trocando a ordem do somatório e a diferenciação à direita, tem-se, então, a equação 271. Do lado esquerdo, somatório de I indo de 1 até N de FI é igual à derivada temporal da somatório de I indo de 1 até N de PI. Esta equação 271 para o sistema de partículas é semelhante à equação para uma única partícula. Pois não? Para enfatizar essa semelhança, definimos o vetor força externa total F maiúsculo atuando no sistema e o vetor quantidade de movimento linear total P maiúsculo do sistema como sendo aí as equações 272, F maiúsculo é igual a somatória dos F minúsculos e o P maiúsculo é igual ao somatório dos P minúsculos. Então, substituindo a equação 272 na equação 271, nós vamos obter a equação 273. Está aí. A força total é igual à derivada temporal da quantidade de movimento linear total P maiúsculo. Pois não? A qual é a expressão para o princípio da quantidade de movimento linear para um sistema. Dois pontos. A resultante das forças externas atuando num sistema de partículas é igual à taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear do sistema com relação a um sistema inercial. Pois não? Quando se aplica a relação newtoniana da quantidade de movimento em relação à velocidade, em função da velocidade, P igual a mv, a quantidade de movimento do sistema P maiúsculo pode ser interpretada em termos do movimento do centroide, ou centro de massa. Então, na figura 44, se M maiúsculo é a massa total do sistema, ou seja, equação 274, o M maiúsculo somatório de todas as massas individuais das partículas, então o centroide C maiúsculo é definido pelo vetor posição R índice C, onde o produto M vezes R índice C é somatório de I indo de 1 até N de MI vezes R índice I. Equação 275. Para frente. O centroide não é necessariamente uma partícula material do sistema. É simplesmente um ponto cuja posição é uma média ponderada das posições das N
partículas do sistema. À medida que as partículas se movem, a localização do centroide geralmente varia. Derivando a equação 275 com relação ao tempo e introduzindo a relação newtoniana para a relação quantidade de movimento-velocidade, nós vamos obter a equação 276. É escrito aí que a massa total, M maiúsculo, vezes a derivada temporal de R, C, é igual à somatória para I indo de 1 até N de MI, vezes a derivada temporal dos RIs. E M, que é a mesma coisa que dizer que M vezes V índice C é igual à somatória de I indo de 1 a N de MI VI, que é igual à somatória indo de 1 a N de PI, que é igual ao P maiúsculo. Para frente. Então, na mecânica newtoniana, a quantidade de movimento linear total de um sistema é o produto da massa total M maiúsculo pela velocidade do centroide. Substituindo a equação 276 em 273, nós vamos obter a equação 277, ou seja, F maiúsculo é igual a M que multiplica a derivada do vetor velocidade do centroide com relação ao tempo, que é igual a m vezes a aceleração do centroide.